Bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai falar 5 curiosidades sobre Enola Holmes, o novo filme da Netflix. Se você curte curiosidades e chegou aqui no canal por esse vídeo, já se inscreve no canal e assina o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu sou muito viciada e fissurada em Sherlock Holmes. Já falei algumas vezes aqui no canal que foram os primeiros livros que eu li na minha infância, em diferentes versões. Que quando eu era pequena, né, eu não sabia que os livros tinham editorias diferentes, então eu via lá Sherlock Holmes, achava que a história era inédita e comprava com a minha mesada. Quando eu soube que esse filme ia ser feito, a minha versão fã chata ficou um pouquinho protetiva com a história, mas vendo o trailer, o filme já me ganhou. Eu acho que tendo Millie Bobby Brown, Henry Cavill e Helena Bonham Carter, não dá pra ser ruim. Now, where to begin? O filme ainda é dirigido pelo Harry Bradbeer, que é o diretor de Killing Eve, e o roteiro é assinado pelo Jack Thorne, que é o roteirista da série da HBO His Dark Materials. E vamos então para nossa curiosidade número 1. Esse filme ele é baseado na série de livros infanto-juvenis da escritora Nancy Springer, e o título da série é Os Mistérios de Enola Holmes. Então, se você curte o Sherlock Holmes assim como eu, saiba que esse filme não tem nada a ver com os livros lá do Sir Arthur Conan Doyle. É uma nova história criada por uma nova escritora e já a gente vai descobrir por que ela conseguiu escrever sobre Sherlock Holmes. E pelo que a gente conseguiu ver no trailer, a trama desse filme parece ser a do primeiro livro da Nancy, que se chama O Caso da Marquesa Desaparecida. A nossa segunda curiosidade é que, pra quem viu o trailer, o filme ele tem aquele estilo de quebra da quarta parede, que voltou a ficar mais popular desde o lançamento de Fleabag. He's been annoying, actually. What is that? Pra quem não sabe, a quebra da quarta parede significa quando o personagem, ele meio que esquece que é um personagem de uma história e ele olha diretamente pra câmera e começa a falar diretamente com você, tá aí do outro lado da tela. E o nome é quebra da quarta parede porque é quase como se o personagem, ele vivesse em um mundo em uma caixinha, digamos assim. Ele não tem acesso à vida exterior, ele não sabe que ele é só um personagem que tá contando uma história. E aí quando há a quebra da quarta parede, é como se a parede que existisse entre o personagem e você, que é a parede da frente, a que tá na câmera, ela é quebrada. O personagem, ele ignora que ela existe e fala diretamente com você. Quando eu vi esse trailer, eu pensei muito em Fleabag, não somente pela utilização da quarta parede, mas pela forma como a Enola Holmes da Millie Bobby Brown fala. Eu achei bem parecida com a Fleabag. Famous detective, my genius brother. He will have all the answers. E isso não é uma coincidência. Lembra que a gente tinha falado que o diretor Harry Bradbeer, ele tinha feito Killing Eve? Então, ele também é o diretor de Fleabag. E vocês vão ver que há uma relação entre as duas coisas também. Tá tudo interconectado no final. Killing Eve é um programa de televisão que é roteirizado e escrito toda a primeira temporada pela Phoebe Waller-Bridge. Phoebe Waller-Bridge é essa que é a grande idealizadora de Fleabag. Além de ser a grande protagonista, ela também é roteirista da série. Então, no final, o Henry e a Phoebe são best friends, amiguinhos. E o Harry, então, reproduziu esse estilo de quebra da quarta parede aqui em Enola Holmes. A nossa curiosidade 3 é para quem curte Harry Potter. Esse filme, ele reúne novamente 3 atrizes que trabalharam juntas também lá em Harry Potter. A primeira e mais óbvia é a que aparece com destaque no trailer, que é a Helena Bonham Carter, que lá em Harry Potter ela faz a icônica diva Bellatrix Lestrange e aqui em Sherlock Holmes ela faz a Senhora Holmes, que é a mãe da Enola Holmes. E do Sherlock Holmes também, no caso. A outra atriz é a Fiona Shaw. Os fãs de Harry Potter vão se lembrar que não gostavam nada dela, porque ela é a Petunia Dursley. Por último, a gente tem a atriz Frances Delatour. A Frances, ela era a Madame Maxime, lá no Harry Potter 4, que é o Harry Potter e o Cálice de Fogo. E enquanto o papel da Helena Bonham Carter, como a gente já falou, foi revelado e vai ser a mãe da Enola, o papel tanto da Fiona quanto da Frances ainda está sendo mantido em segredo e não foi revelado. Será que ainda não foi revelado porque uma delas vai ser vilã? Não sei. Já comenta aqui embaixo quem vocês acham que elas vão interpretar. A nossa quarta curiosidade foi a primeira pergunta que eu me fiz quando eu soube que esse filme ia ser lançado. Eu fiquei, mas gente, o Sherlock Holmes, ele tinha uma irmã? E aí, obviamente, a minha primeira reação foi a seguinte: Mas ele não tem irmã.
Então a resposta para essa pergunta é não. De acordo com os livros que o Sir Arthur Conan Doyle, que é o escritor de Sherlock Holmes, ele escreveu, o Sherlock ele não tinha irmã. Ou pelo menos essa informação nunca foi passada nos livros. E essa é uma coisa que eu posso falar de forma muito convicta, porque eu fui aquela fã chata que foi conferir os mais de 20 livros que eu tenho de Sherlock. Agora, apesar de ser uma fã chata que gosta de conferir as coisas e tal, eu não sou aquela fã purista, aquela coisa 12 anos, não mexe na minha obra, pelo amor de Deus, vai fazer besteira. Então, eu sou da corrente dos fãs que acha que não é porque nunca foi falado que o Sherlock tinha uma irmã, que ele não possa ter uma irmã. Isso porque o próprio Mycroft, que é o irmão do Sherlock, esse sim, que apareceu nos livros do Sir Arthur Conan Doyle, ele só apareceu no 23º caso que o Sir Arthur Conan Doyle escreveu, que é o caso do intérprete grego, que aqui no Brasil foi lançado nesse livro aqui, ó, que é o Sherlock Holmes e o Ritual Musgrave e Outras Aventuras, da editora Melhoramentos. Essa edição é de 2000, mas eu vou deixar pra vocês aqui linkadinho na descrição a nova versão desse livro, caso vocês queiram comprar. Eu recomendo, sou suspeita pra falar, gente. Sherlock Holmes é um dos meus grandes amores. Esse caso ele foi escrito em 1893, e isso a gente só ficou sabendo da existência do Mycroft porque o Mycroft foi lá bater na porta 221B da rua Baker Street. O Mycroft que foi até o Holmes. O Holmes espontaneamente sequer falou da existência do irmão. E como a história do Sherlock Holmes ela é contada pra gente por meio do narrador Watson, e o Sherlock ele é um cara super reservado, de repente nem o Watson sabia da existência da Enola. Então, apesar dela não estar nos livros, considerando a personalidade do Sherlock, que é um cara mega introspectivo, super reservado, eu acho possível, apesar de pouco provável, ele ter uma irmã. Então acho que ficou bem legal essa criação da Nancy Springer. Eu acho que ela conseguiu amarrar bonitinho as duas histórias. Vamos agora então para nossa quinta e última curiosidade, que é quando eu vou explicar para vocês como é que a Nancy Springer ela conseguiu escrever um livro sobre um personagem de um outro escritor. E eu vou introduzir essa explicação falando uma coisa muito bizarra. O espólio do Sir Arthur Conan Doyle, que é como se fosse o conjunto de bens dele e das pessoas que administram os seus bens, ele está atualmente processando a Netflix, a Nancy Springer, o diretor Harry Bradbeer, o roteirista Jack Thorne, a editora de livros Penguin Random House, que é a editora que distribui os livros da Enola Holmes, e os produtores do filme Legendary Pictures. Ou seja, basicamente todo mundo que está envolvido nesse filme, ou que também esteve envolvido nos livros. E o fundamento desse processo envolve os direitos autorais do Sherlock Holmes, que são do Arthur Conan Doyle, que é, no caso, o escritor. E pra gente falar sobre isso, eu preciso explicar rapidinho pra vocês um conceito de direitos autorais chamado domínio público. Quando você escreve uma obra, ou quando você produz qualquer coisa, quando você é um artista, né? Seja um escultor, um pintor, um cantor, um músico, um ator, enfim. Quando você faz um trabalho, você adquire os direitos autorais dele. Isso significa que toda vez que essa obra ela é reproduzida, você vai ganhar dinheiro por isso, porque você que é o detentor da obra. Vou dar um exemplo aqui do Farofa Geek. Se eu quisesse tocar uma música aqui no Farofa Geek, se eu quisesse, sei lá, tocar uma música do Skank, que ficasse aqui tocando de pano de fundo, eu ia ter que pedir autorização pro Skank para exibir a música, porque o Skank que é o detentor dos direitos autorais. Só que quando alguém cria alguma coisa, essa pessoa se torna detentora dos direitos autorais para sempre, ou seja, nunca ninguém mais vai poder trabalhar em cima daquilo, ou cantar, ou fazer uma nova versão? Não. Existe um tempo específico para que aquela obra caia em domínio público. O que isso significa? Quando uma obra cai em domínio público, qualquer outra pessoa vai poder dar continuidade àquela obra, ou então veiculá-la, mostrá-la, cantá-la, sem ter que pagar os direitos autorais, ou pedir autorização para isso. É o próprio nome já diz, né? Domínio público. Já caiu na graça do público, agora já era. Aqui no Brasil, a lei que regula isso é a Lei 9.610 de 98, e ela estipulou o prazo de 70 anos para cair em domínio público alguma obra. Ou seja, a pessoa cria uma obra, dá tempo dela criar, morrer, primeira geração ficar com a obra, quiçá a segunda, e depois que aquilo vai cair em domínio público. Os direitos autorais, eles são diferentes em cada país. Então aqui no Brasil são 70 anos. Lá nos Estados Unidos vai ser um outro prazo. Mas lá também tem essa premissa de domínio público. Então vamos lá. Sabendo que existe direitos autorais, como é que a Nancy Springer ela conseguiu escrever sobre o Sherlock Holmes, que é um personagem que foi criado por um outro escritor? Ela conseguiu fazer isso porque o personagem Sherlock Holmes já caiu em domínio
domínio público. Isso porque, de acordo com o prazo deles que eles têm lá em anos, a primeira história que surgiu, o Sherlock, já ultrapassou o prazo de cair em domínio público. Só que como é por prazo de anos, o curioso é que apesar do personagem Sherlock já ter caído em domínio público, ou seja, outras pessoas conseguiriam criar em cima dele, sem ter que pedir autorização ou pagar direitos autorais lá para os herdeiros do Arthur Conan Doyle, ainda existem 10 histórias que o prazo ainda não expirou e que ainda não caíram em domínio público. Então as 10 histórias finais, criadas lá no final da carreira do Sir Arthur Conan Doyle, elas continuam protegidas pelos direitos autorais dos herdeiros do Conan Doyle. E o que esses herdeiros estão alegando para processar a Nancy Springer, Netflix e toda essa galera aí que eu falei? Eles estão alegando que apenas nas 10 histórias finais escritas pelo Conan Doyle, que Sherlock Holmes, que sempre foi um cara quase que um sociopata, introspectivo, antissocial, que ele foi ficando mais emotivo, uma pessoa mais empática e que passou a respeitar as mulheres. Isso nas palavras dos herdeiros do Conan Doyle. E como para eles, apenas nessas 10 histórias finais, que o personagem passou a adquirir essas características estariam protegidas pelos direitos autorais. Ou seja, nenhuma outra obra que adaptasse o Sherlock Holmes poderia colocar essas características nele, porque essas características ainda não teriam caído em domínio público. Gente, olha que viagem. Pro espólio do Conan Doyle, que a gente aqui vai simplificar e vai falar de herdeiro, Mas não é herdeiro, espólio pra direito significa outra coisa. o Sherlock Holmes do Henry Cavill, ele tava emotivo demais, de acordo com o que eles viram no trailer. Tava um cara preocupado com a irmã. E o Sherlock que caiu em domínio público não é esse Sherlock. É aquele Sherlock antissocial. É aquele Sherlock que é quase que psicopata mesmo. Então, pra retratar esse Sherlock mais emotivo, um Sherlock que respeita as mulheres como ele parece respeitar a sua irmã Enola, tem que pagar direitos autorais, sim. Eu achei isso péssimo. Eu acho que não tem nada a ver. É muito querer só dinheiro, né, gente? Como assim o personagem caiu no domínio público, mas as características dele não caíram? Eu acho que é querer muito encontrar uma brecha na lei pra conseguir continuar recebendo direitos autorais. Vou trabalhar aí, gente. Arranja um emprego, em vez de ficar querendo viver dos direitos autorais de um cara que era teu parente tataraneto. Enfim, como fã, eu acho isso uma palhaçada. E realmente, apesar de ter sido uma leitora nata de Sherlock Holmes desde a minha infância e de ser muito fã desse personagem, eu tenho que admitir que ele é bem problemático. O Sherlock, ele tem muitas frases que são, sim, sexistas e machistas. A gente vê isso principalmente no caso O Signo dos Quatro e no Escândalo da Boêmia. Agora, de você falar isso, que existem frases, sim, que delimitam um contorno mais sexista pro personagem, pra você falar que ele é um cara que não respeita as mulheres, eu acho que tem um abismo muito grande aí, né? Principalmente se você pensar na figura da Irene Adler. A Irene, ela era uma mulher que cativou muito o Sherlock. Era uma mulher que quase que os fãs, querendo muito botar um parzinho romântico nele, falavam que era a mulher que ele era apaixonado. Inclusive, nos filmes do Guy Pearce, a Rachel McAdams, ela interpreta, né, a Irene Adler, que seria o parzinho do Sherlock do Robert Downey Jr. Então assim, eu não sei da onde os herdeiros do Conan Doyle tiraram que apenas nas 10 últimas histórias que o Sherlock foi se adaptando à nova sociedade, né? Que o Conan Doyle resolveu adaptar o Sherlock a uma sociedade que ansiava mais pelos direitos das mulheres, por maior representatividade. Por que das 10, né? Porque eu conferi, essas 10 histórias não tem nada de muito diferente do que a 11ª, a 12ª, a 13ª, que essas sim já caíram no domínio público. Então não, né, gente? Vamos ser menos capitalista, vamos deixar a Nancy Springer escrever os livrinhos dela, deixar esse filme em paz, vamos assistir, que eu acho que vai ser um filme muito divertido. E vocês, o que vocês acham dessa controvérsia do processo? Vocês acham que a Nancy Springer devia mesmo ser processada? Vocês acham que ela tá estragando o personagem de Sherlock Holmes? Deixa pra gente aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreve agora pra você não se esquecer. E assina o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Um beijo e até a próxima!